Caríssimos irmãos, dando continuidade ao nosso curso a respeito da grande santa doutora Teresa de Jesus, gostaria de somente nesse primeiro momento frisar aquilo que tratamos no primeiro encontro. No primeiro encontro, nós enfatizamos claramente que a oração não é uma atividade humana. A oração é uma atividade divina. Portanto, no caminho de perfeição, no caminho de santidade, quem realiza a obra em nós é Deus. Isso precisa ficar muito claro já de antemão nesse segundo encontro. Como frisamos na primeira aula, que esta obra vai sendo realizada por Deus, vai sendo uma transformação que Deus vai realizando na nossa vida, então nós já temos uma coisa bem clara. Gostaria também de enfatizar o seguinte, que esses encontros, eu quero que sejam encontros para nos ajudarem a meditar. Então você pega essas aulas e não fica simplesmente assistindo para obter conhecimento. Nossa, agora eu quero ler o Castelo Interior para descobrir em qual morada eu estou. Não é a pretensão deste curso. Nós não pretendemos descobrir qual morada nós estamos. Você pode até num dado momento perceber que você já superou determinadas dificuldades em alguma morada ou outra. Mas a finalidade desse encontro é nos ajudar a compreender o nosso caminho de perfeição. E o caminho da nossa perfeição vai se realizando através da oração, onde nós realizando a vontade de Deus, nós fazendo aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, nós vamos prosseguindo pelo caminho do crescimento na amizade com Deus. É isso que pretendemos alcançar com este grande itinerário. Então, ouviu a primeira aula? Medita sobre aquilo. Tenta tirar um fruto daquilo que nós estamos tratando. Neste segundo encontro, nós vamos tratar de outra realidade. Portanto, procure frisar, deixar marcado na tua vida algo que possa te ajudar a crescer, espiritualmente a crescer no seu caminho de união com Deus. Então, hoje nós queremos dar continuidade àquilo que nós tratávamos no primeiro encontro. Lembra que eu comentei que Santa Teresa, ao receber a visita do seu prior, que fez um pedido a ela de que ela escrevesse um livro ou algo onde ela pudesse mostrar aquilo que Deus faz dentro dela ou sobre a oração interior, Santa Teresa aceita o desafio e começa então a discorrer sobre esse desafio. É claro que antes de Santa Teresa, muitos santos escreveram inúmeras obras sobre a oração. Nós temos santos da patrística, do período medieval, que falaram a respeito da oração, mas tratavam a oração simplesmente o que é a oração. Agora, aquilo que Deus faz dentro da alma humana, através dessa transformação que é a oração, foram poucos. E Santa Teresa, então, aceitou o desafio. Ela aceitou entrar nesta grande seara, nesta grande empreitada que é a vida interior. E claramente, logo no início, Santa Teresa já mostra que ao começar a falar sobre a vida interior, é necessário que a gente entenda que vida interior é preciso, em primeiro lugar, falar sobre a vida ascética. Santa Teresa não começa falando da parte mística, porque isso ela vai falar nas últimas moradas. Ela começa a falar sobre a via ascética. Existe uma obra do Tanqueray, que é uma obra, um tratado de ascético e mística, muito bom, que inclusive está publicado pela editora Eclésia, aqui no Brasil, que vale a pena conhecer esta obra. O Tanqueray foi um grande teólogo que tratou a respeito da via de purificação, que é a via ascética, ou seja, o que significa a palavra ascese?
Ascese é o meio, o caminho para a gente retirar os obstáculos que nos impedem no nosso crescimento espiritual. A ascética é um meio de purificação, é um meio de realizar obras, ações, né, de penitência, de sacrifício, para que você comece a ordenar aquelas paixões da alma que estão em desordem dentro de nós. A via mística já é um caminho mais de união com Deus, através das delicadezas de Deus, das graças que Deus vai operando e realizando na nossa vida. Então, quando nós começamos a falar do castelo interior, nós vamos começar a refletir sobre as grandes provações que a alma atravessa na vida espiritual. Então, quando nós falamos disso, é importante nós entendermos que nós vamos falar das dificuldades da vida espiritual. Aqui, eu quero até dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos entender, quando você iniciou o seu caminho de conversão, você começou aquela mudança de vida, onde você deseja seguir nosso Senhor Jesus Cristo, onde você deseja abandonar o pecado, onde você deseja viver em conformidade com a vontade de Deus, uma coisa vem à nossa vida, que nós queremos ser santos. Mas, no entanto, você começa a percorrer a sua vida espiritual e você começa a se deparar com as dificuldades. Às vezes, essas dificuldades, nós nomeamos pessoas que são responsáveis por não conseguirmos o caminho de vida espiritual. Às vezes dizemos que os nossos filhos, os nossos pais, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos amigos, aquela colega de trabalho, ou mesmo as pessoas dentro da igreja não me ajudam a ser santos. Aí nós começamos a culpabilizar as pessoas e dizer que as pessoas são responsáveis por não sermos santos. Infelizmente, isso acontece muito. E aquilo que eu disse no outro encontro, uma tendência para o desânimo nasce dentro de nós. Nós começamos a desanimar. Isso não é para mim mesmo, porque parece que esse caminho é árduo e difícil de ser alcançado. Então surge o desânimo, surge dentro de nós a impaciência e nós paramos o nosso caminho. Então, vamos colocar na nossa cabeça o seguinte: as dificuldades da vida espiritual, elas surgem dentro do nosso caminho. Diante das dificuldades, nós precisamos enfrentar as dificuldades. As dificuldades é aquilo que eu dizia, dentro do caminho ascético, são os empecilhos que nos impedem de chegar àquele caminho que nós desejamos. Quais são esses empecilhos? Um dos maiores empecilhos somos nós mesmos. Se tem alguém que atrapalha o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso espiritual, somos nós mesmos. Às vezes nós culpabilizamos o demônio, as pessoas. Claro, nem sempre é fácil conviver com as pessoas, é um grande desafio, por isso você precisa conhecimento de si mesmo. É claro que o demônio está a todo momento, como diz a carta de São Pedro, né, o demônio está rugindo, procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé, isso é fato, o demônio está aí. Mas muitas vezes nós somos os responsáveis direto em não conseguirmos a perfeição, porque atrapalhamos esse caminho, atrapalhamos esse itinerário de crescimento na vida espiritual. Então, a vantagem de nós começarmos a olhar para a nossa vida espiritual, quais são os empecilhos e aquilo que nos atrapalha no crescimento espiritual, vai justamente nos ajudar a situar dentro da realidade que nós queremos discutir. Que quando nós formos passando pelas moradas, nós vamos perceber que as moradas são justamente esta ajuda, para que a gente possa examinar a nossa consciência, para que a gente possa perceber quais são as dificuldades, o que está atrapalhando o nosso caminho, e a gente possa ir acumulando não somente o conhecimento, mas a experiência da vida interior, para a gente ir superando essas dificuldades. Então, a grande vantagem de conhecer as moradas é para que a gente possa se concentrar nas nossas dificuldades interiores. Mas isso daqui, gente, não é para nos deixar neuróticos. Não é para você, nossa, eu preciso vencer isso. Não. A santidade é o caminho do amor. O amor não pode deixar as pessoas neuróticas. O amor não pode enlouquecer.
o amor é uma fonte de libertação. Então, ao conhecermos tudo isso, que a gente, em primeiro lugar, tenha docilidade, leveza de alma, para entender que o caminho é longo, mas Deus vai nos ajudando a percorrer esse caminho, onde nós vamos começando a enfrentar as dificuldades, a superar os desafios e a trilhar aquele caminho que Deus deseja. São João da Cruz, um grande santo doutor contemporâneo de Santa Teresa, ele, também grande mestre de vida espiritual, escreveu 2 obras fascinantes, que é a Subida do Monte Carmelo, que é Cristo, né? E depois uma outra obra chamada A Noite Escura. Nestas 2 obras, São João da Cruz mostra a necessidade justamente do abandono nas mãos de Deus. Mais tarde, a nossa pequena Teresinha vai utilizar essa sabedoria genial de São João da Cruz e vai, na pequena via da história de uma alma, discorrer justamente sobre o abandonar-se nas mãos de Deus, o confiar nas mãos de Deus, confiar toda a sua vida, entregar toda a sua vida, lançando-se nos braços de Deus, como uma criança que se joga nos braços do seu pai e confia plenamente que seu pai não irá desampará-la, que seu pai não irá abandoná-la. Tanto que Santa Teresinha escreveu uma bonita poesia falando sobre o repouso nos braços de Deus, comentando aquele versículo do Evangelho de Mateus, onde Nosso Senhor diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Santa Teresinha, comentando essa passagem do Evangelho de Mateus, em uma poesia, ela diz claramente que o desânimo é uma forma de orgulho. Se você desanima no caminho espiritual, isso só denota que você é orgulhoso, que você está confiando demasiadamente nas suas forças. Não desanime. No caminho você precisa prosseguir e persistir por amor a Cristo. É por causa dele. Eu quero ser santo não para que eu suba às glórias dos altares e as pessoas digam: nossa, como você é belo, como você é majestoso, você vive uma santidade linda. Não, isso simplesmente seria uma forma de orgulho. A santidade é para viver no escondimento do nosso coração, onde Deus vai atuando, realizando a obra em nós, onde Deus vai nos transformando e fazendo-nos cada vez mais iguais a Ele, cada vez mais configurados a Ele, cada vez mais próximos dEle. A santidade não é para você tirar vantagem, para você receber elogios, para você receber reconhecimentos e aplausos. A santidade é para que você aprenda a amar mais nosso Senhor Jesus Cristo, que quer ser amado. São Francisco de Assis dizia, né? O amor não é amado. O que São Francisco está querendo dizer? Deus não é amado. Nós não amamos a Deus com o amor que Ele merece. Imagine só, Deus merece o nosso tudo, mas o que damos para Deus muitas vezes são as reservas que deixamos na nossa vida, são as misérias do nosso amor. Não porque Deus dependa do nosso amor, Deus em nada depende do nosso amor. Deus não precisa do nosso amor para ser Deus. Mas Deus sabe, né, meus irmãos, que o sentido da nossa vida, a realização do nosso ser, está na nossa união com Ele. Não haverá ser humano verdadeiramente feliz se este não estiver unido a Deus, se este não participar da vida do próprio Deus, se ele não quiser estar com Ele. Por isso, neste grande caminho que nós estamos fazendo, o abandono nas mãos de Deus, a entrega confiante nas mãos de Deus, vai ser o grande caminho para nós chegarmos àquela perfeição e àquela santidade que Deus deseja e que Deus sonha para todos nós. Eu gostaria de, então, recordar que quando Santa Teresa começa a tratar sobre a oração, uma das coisas mais interessantes que Santa Teresa faz é, além de escrever esta obra, O Castelo Interior, ela escreveu esse outro livro, que é a sua autobiografia,
que se chama O Livro da Vida. O Livro da Vida é um livro onde Santa Teresa começa a discorrer sobre a sua vida. E ali ela apresenta um pouco sobre o caminho da oração. Então veja como é interessante que Santa Teresa foi declarada pelo Papa São Paulo VI, né, doutora da Igreja e doutora da oração, não simplesmente porque ela escreveu uma obra na qual ela fala sobre a oração, mas porque de fato a sua vida, toda ela foi permeada pela oração. Mas existe uma segunda obra também que Santa Teresa escreveu, que se chama O Caminho de Perfeição. Nesta obra, O Caminho de Perfeição, Santa Teresa escreveu para as suas irmãs do Carmelo, para falar sobre a oração. E no Caminho de Perfeição, Santa Teresa deixa ali como que uma espécie de itinerário para você percorrer e alcançar a verdadeira oração. Até que, por fim, ela escreve esta obra a pedido do prior, como eu já mencionei no encontro anterior e neste encontro, que ela escrevesse uma obra na qual ela falasse sobre a vida de oração. E Santa Teresa, então, deixa aqui para nós um tratado sobre a oração, do qual nós vamos tentar aprofundar nos encontros, nós vamos tentar mergulhar na genialidade, no pensamento desta grande santa e doutora. Então a nossa intenção não é ficar descobrindo a nossa morada. Eu estou nas primeiras moradas, eu estou nas segundas moradas, já estou nas sétimas moradas. Não. A nossa intenção é ajudar você, meu irmão, a percorrer um caminho de vida espiritual onde você vai descobrindo o seu interior, onde você vai meditando, onde você vai buscando crescer na vida espiritual, para assim chegar a uma maior união com Deus. E nesta união com Deus, cada vez mais profunda, você vai descobrindo mais tarde se você está numa determinada morada ou não. Mas essa não é a nossa meta. Qual morada você está? Como fazer um teste de temperamento, né? Vou descobrir o meu temperamento, então vamos fazer um teste das moradas. Não, isso simplesmente seria uma imbecilidade, né? Porque Santa Teresa não escreveu o Castelo Interior com esta finalidade, para suprir as curiosidades espirituais dos fiéis. Não, ela escreveu esse grande itinerário para ajudar os fiéis a enfrentar dentro do castelo interior, ou seja, dentro do nosso própria intimidade, os desafios pelos quais nós passamos até que a gente chegue ao centro de nossa alma e possa então nos encontrar com aquele que é o sentido da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entendido isso, nós podemos avançar um pouco mais e compreender que quando nós vamos falar de oração, nós vamos falar de um tema que abarca a vida de Santa Teresa. Não é um tema que Santa Teresa simplesmente escreveu, mas nós vamos mergulhar no pensamento desta grande santa doutora para aprofundar cada vez mais essa maravilha e essa genialidade que foi essa grande mestre doutora de Santa Teresa. Uma das marcas de Santa Teresa, que a gente precisa frisar bastante, é que Santa Teresa nunca para de crescer. Ela é uma santa determinada, tanto que ela usa uma expressão nas suas obras que nós precisamos de uma determinada determinação. Então tem que ser uma determinação determinada, né? Então ela nunca estava satisfeita, ela sempre queria crescer, ela sempre queria mais. E ela sempre retomava as suas intuições e via que ela estava amadurecendo, mas ela queria sempre mais. Ela não estava satisfeita. Então, ela procurou fazer no seu itinerário espiritual, no seu caminho de vida, sempre um caminho de progresso na vida de oração. Então, aqui eu quero frisar que nós precisamos buscar aquela contemplação com Deus, aquela união com Deus. E esse caminho que Santa Teresa está nos oferecendo não é um caminho unicamente para uma parcela das pessoas, um grupo de pessoas. Ou seja, mas isso daqui é um caminho somente para os carmelitas, para os religiosos, para os padres, para as freiras. Não, esse é um caminho para toda pessoa. A oração é um itinerário para que todas as pessoas cheguem à santidade. Os casados, os pais de família, as mães de família,
todos os leigos, todos nós precisamos chegar àquele caminho de perfeição. Claro que aqueles que se dedicam à vida contemplativa terão mais tempo para se dedicar à vida de oração. Aqueles que se dedicam ao estado de vida, no caso, a vocação matrimonial, terão menos tempo à vida de oração do que alguém que está na vida contemplativa, porque a finalidade do seu próprio estado de vida é justamente rezar. Aquele que está no estado de vida, por exemplo, casado, então terá menos tempo, mas com isso não significa que não precisa rezar, porque para se chegar à união direta com Deus, é preciso deste instrumento maravilhoso que fará com que todo ser humano chegue à verdadeira felicidade, que é a oração. A suma felicidade é a verdadeira finalidade da nossa vida. Se nós fomos feitos para algo, nós fomos feitos para sermos felizes. Essa é a meta que Deus tem para nós. Este é o sonho de Deus para nós, que nós alcancemos a verdadeira felicidade com Ele. E para chegar a esta verdadeira felicidade, é preciso procurar comunhão, é preciso estar unido com Deus. E como nós nos unimos a Deus? Através da oração. Através da oração, nós entramos na essência de Deus, na essência da vida de Deus, que é a oração. Que nós possamos, meus irmãos, tomar consciência de que nesse grande caminho espiritual, de que nessa grande jornada, nós precisamos crescer na nossa intimidade e na nossa vida de oração para com Deus. Continue nos acompanhando, divulgando os nossos vídeos, fazendo com que outras pessoas conheçam esse maravilhoso caminho de Santa Teresa e possam chegar à santidade e à perfeição da vida cristã. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, faça com que tantas pessoas possam conhecer este que foi um grande caminho e uma grande jornada dessa grande santa. Deus abençoe você.